Pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Se não me engano, isso aqui é o quarto ou quinto vídeo da nossa série de vídeos aí, Ministério Pastoral, entre livros e a vida. Nós estamos falando do livro David Fish, Pastor do século XXI. Esse livro foi escrito lá na virada do século 99. Olha, talvez você nem existia aí, você que já está aceitou o desafio do Ministério Pastoral, já está pastoreando, ou você vai pastorear. Esse livro já estava já na prateleira de muitos pastores, e aí muitos pastores foram abençoados por esse material. David Fisher, você pode adquirir o livro aí, comprar o livro, certo? Se quiser, se inscreva no nosso canal aí, dá um joinha aí, tá bom? Nos abençoe aí. Temos também temos a nossa escola online também. Você pode pesquisar aí também, que você vai encontrar no nosso Instagram, na Mesa Pastoral também. Lá tem o link da escola lá também. Você pode fazer alguns cursos com a gente lá. Tem alguns cursos grátis lá também, você pode fazer, tá bom? E tem alguns vídeos também interessantes aí no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o fundamento da teologia pastoral, que David Fisher vai falar no seu livro, na página número 36, né? Ele vai dizer, dentro daquilo que a gente veio falando no vídeo anterior, que ele falava para a gente aí sobre a questão da geografia. Ele vai falar aí para nós que o fundamento da teologia pastoral, ele diz aqui que é a encarnação de Cristo. Por quê? Porque Cristo entrou em uma cultura particular em um momento específico. E aí a igreja também vive dentro de um mundo específico. E tem a proposta, né? E o pastor deve levar essa proposta adiante, de levar esse mundo específico em que a igreja vive, de transformar este mundo, né? Buscar, através da palavra de Deus, a qual nós pregamos, levar as pessoas a serem transformadas e curadas. É importante que a gente lembre que a noiva de Cristo, ela foi chamada para pensar de maneira encarnacional. O ministério pastoral, segundo David Fish vai dizer, diz: custa-nos a vida também. Damos nossas vidas e corações às pessoas. É interessante que ele fala isso, que é uma verdade. O pastor, ele se abdica de várias coisas para poder se dedicar a abençoar pessoas. E David Fish fala uma coisa interessante aqui, que você já deve ter sentido se você já está no ministério há algum tempo, como eu. Ele diz que nós damos as nossas vidas e corações às pessoas. E ele diz, e também dói viver a vida dos outros. E é verdade. Como pastor que nós somos, nós sofremos os problemas dos outros. Nós sofremos o sofrimento dos outros. Porque quando nós aconselhamos, quando nós orientamos, de certa forma nós carregamos também o problema dessas pessoas. E até mesmo, em alguns momentos, nós nos sentimos, ou talvez na maioria deles, nós nos sentimos impotentes diante dos problemas que as pessoas enfrentam. Então, nesse sentido, dói viver a vida dos outros, porque nós somos chamados para investir nas pessoas. Uma outra questão que ele coloca no livro, o subtópico do livro, ele diz: que oração? A questão da data. Está lá na página número 42. Ele diz que algumas igrejas não enxergam a realidade de que está na marginalidade e funcionam como se nada acontecesse de errado. Isso é verdade, gente, porque nós precisamos tomar cuidado com pastores e líderes da nossa igreja se tornar irrelevante. Não é verdade? É o que a gente ouve muito das igrejas, de algumas igrejas na Europa. Não posso falar assim no sentido de conhecimento de causa, porque eu nunca estive lá. Mas é o que a gente ouve, é o que nós lemos, né? Em artigos, em revistas digitais especializadas nessa área, que falam sobre igreja, não é? Igrejas que se tornaram irrelevantes a ponto de não fazer mais nenhum sentido na sociedade onde ela está.
E o mais grave é que ele diz aqui que existem igrejas que estão na marginalidade e elas funcionam como se nada acontecesse de errado. São comunidades que se fecharam para si mesmas. Eu sempre digo para a comunidade onde eu estou, a igreja onde eu estou, a gente precisa ter cuidado com isso. Porque isso parece que vai se tornando imperceptível para nós. Nós vamos acostumando com o ambiente, nós vamos acostumando com a forma como nós fazemos as coisas e nós não queremos mudar, porque é confortável, nós estamos na zona de conforto. A gente não quer mudar. Mas tem horas que é preciso mudar. E o David Fischer até fala no livro dele, diz que precisa de pastores que interpretem o seu tempo. E ele diz com relação à igreja, ele diz, igrejas deixaram de entender o seu tempo. Elas falam apenas para si mesmo. O seu culto é para si mesmo, o seu louvor é para si mesmo, a palavra é só para eles mesmos. Elas estão vivendo um ambiente em que eles estão alimentando só eles. E elas não conseguem exercer uma influência no seu mundo. Cada dia mais ela vai perdendo a influência que deveria ter na sociedade e deveria ter no mundo. O autor diz assim, há uma diferença entre conhecer e entender os tempos e saber o que fazer. É verdade, né? Conhecer e entender os tempos e saber o que fazer. Nós precisamos buscar a orientação de Deus. Precisamos. Além disso também, nós precisamos também ler livros, não é? Precisamos ler bons livros, de bons pastores, livros do ministério pastoral, que vai te ajudar muito na sua trajetória, para que você possa poder interpretar o mundo que você está vivendo e poder, através disso, aplicar a palavra de Deus de modo mais cirúrgico para a vida da comunidade, das pessoas, da cidade aonde você está. O autor diz também numa frase, ele diz assim, o cristianismo defensivo é uma armadilha mortal que, além de não nos engajar no mundo, forma cristãos deformados, voltados para si mesmo, com pouca ou nenhuma cisão para com seus vizinhos, nenhuma visão para com seus vizinhos perdidos. Eles se recusam a entender os tempos. Sabe o que é o cristianismo defensivo? Que ele fala aqui para nós? É o cristianismo que vai só apontando, né? Condenando aquilo que o mundo está fazendo e que vai se afastando do mundo, né? O aspecto só que condena, mas que me afasta também das pessoas do mundo. Não sei se vocês perceberam nos evangelhos, Jesus condenava o pecado e a igreja também deve fazer também, nós pastores devemos fazer também, mas Jesus estava entre os pecadores. Né? Jesus entrou na casa, comeu, os discípulos murmuraram, os fariseus reclamaram, né? Jesus foi lá, conversou com a mulher samaritana, coisa que os religiosos da época não faziam. Jesus fez, mas quando a gente estabelece na nossa comunidade um cristianismo defensivo, nós nos fechamos com medo, né? De que o mundo entre dentro de nós e a gente fica entre nós, entre quatro paredes e não conseguimos levar o evangelho às pessoas, porque a gente não tem nenhuma visão para com os nossos vizinhos, aqueles que estão ao redor de nós, ao redor da nossa comunidade, ao redor da nossa igreja. David Fischer diz que os bons pastores e os sábios pastores, eles amam a cultura apesar dos pecados dela. Ele diz, se a igreja deseja ministrar a esta geração, e olha, nós já estamos muitos anos do que ele escreveu em 99, nós estamos em 2026. Ele diz, se a igreja deseja ministrar a esta geração, precisa encontrar um jeito de se manter apegada à verdade. Você não abre mão da verdade e não negocia a verdade. Que mantém a nossa fé coesa. As igrejas que não levam a sério
as cidades e os grupos étnicos e as minorias ficarão cada vez menos relevantes. Olha só, parece que esse livro foi escrito hoje. A gente desconsidera praticamente isso que ele está falando aqui. Será que nós, como pastores, olhamos para os grupos étnicos da nossa cidade? Será que nós olhamos? Nós olhamos para as minorias da nossa cidade? Será? Vou dizer novamente aqui o que David Fisher disse. Precisamos de líderes que entendam o tempo e saibam o que fazer. A gente precisa olhar para a nossa cidade e aprender a extrair dela o melhor. E também, não só o melhor, mas o pior de qualquer cultura, ao mesmo tempo. A gente precisa olhar, analisar, andar. Você que é pastor, é líder, não fique só travado dentro da sua igreja e saia. Saia um dia, vá andar pela cidade. Saia à noite, vá andar pela cidade para ver o movimento à noite. Saia de tarde para ver o movimento à tarde, para conhecer qual a estratégia que Deus pode dar para você, para nós, nesse tempo. Ele diz, precisamos de pastores que entendam os tempos e saibam o que fazer. Isso aqui é importantíssimo para nós. Que Deus nos ajude, que o Senhor te dê graça, que esse bate-papo aqui, ele possa orientar eu e você. Deus abençoe, um abraço, até a próxima, tchau.